Checando a internet. E aí, gente, como vocês estão? Estão me vendo, ouvindo? Tudo sob controle, nada de errado. Mas, gente, que é isso? Meia dúzia de perdido aqui. Como vocês estão? Tá, seguinte. A gente vai ter essa aula de YouTube. Eu fiquei de falar quais serão os tópicos dessa segunda parte da Masterclass. Acho que vai ser até mais tranquilo e menos cansativo que a outra. A gente vai falar sobre uma comunicação que prenda a pessoa no vídeo, tá? Não só essa comunicação que prende a pessoa no vídeo, eu vou dar um pitaco sobre cenário, edição de vídeo, gravação. Não esperem nada técnico no sentido de clique nesse botão, depois neste botão aqui. Então, também tem isso. E além de todos esses pontos que eu já citei aqui, a gente vai falar sobre edição, comunicação e tinha mais uma coisinha. Deixa eu só confirmar aqui. Aí, deixa eu ver. É isso. Construção do vídeo, comunicação no vídeo e edição, imagem, cenário, enfim. Primeira coisa, como tudo, eu prefiro do que trazer algo mais que vocês possam encontrar no Google, falar como que eu desenvolvi isso. A aula anterior a gente já falou da importância para você desenvolver uma boa relação com a parte estética. A imagem é você consumir em grande quantidade. Quando você consome vídeos em grande quantidade, você começa observando padrões, você começa compreendendo como funciona, o que tende a ser esteticamente agradável, o que não tende a ser. E isso vem da sua experiência consumindo aquilo. Ou seja, quanto mais você consome o canal, os vídeos no YouTube e conteúdos esteticamente agradáveis, mais aguçada fica a sua visão. Então, essa parte da estética, a gente falou na aula anterior e mais milhares de coisas. A gente ficou aqui, acho que foi 1h30. Quero começar falando sobre comunicação para vídeo, tá? O que eu quero que vocês compreendam profundamente esse negócio de YouTube. Não é uma pessoa falar igual a mim que necessariamente é isso que funciona. Porque existem pessoas que têm uma comunicação completamente diferente da minha. Às vezes uma comunicação mais calma, mais baixa, mais constante. E essa comunicação funciona no YouTube. Então, eu não quero prender vocês dentro de quadradinhos, igual eu sempre falo aqui de forma geral, de você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Eu quero levar você a desenvolver isso por conta própria, tá? De novo, o que eu mais acredito que hoje funciona no YouTube é algo natural, de sentar e conversar. Só que assim como eu falo nas aulas anteriores do Execução Digital, esse negócio de sentar e conversar, falar em si, não é só você ligando uma câmera que a mágica acontece. Você precisa, fora das redes sociais, ir treinando e lapidando a sua habilidade de comunicação, uma habilidade de expressão, uma habilidade de quando você abrir a boca para falar, as pessoas naturalmente vão parar o que está fazendo para ouvir o que você tem a dizer. É claro que existem pessoas que na vida real, no dia a dia, youtubers de muito sucesso, que não são assim. Mas eu estou falando que o caminho mais fácil, mais rápido, para você desenvolver essa comunicação num nível extremamente acima da média, que as pessoas vão parar para te ouvir, é você treinar isso fora da internet. Você precisa treinar para além do digital. Aí entra a história, né, Talona? Mas o que é se comunicar bem, né? É a construção do vídeo, é o roteiro do vídeo, não é roteiro de vídeo. E eu acho que a comunicação, de uma forma geral, é você passar a mensagem que você quer passar. Daí, a gente vai ter vários recursos para passar essa mensagem, né? E dentro desses recursos está um vídeo bem estruturado, um roteiro bem estruturado. Então, eu acredito que dê para a gente começar a nossa conversa aqui. O que é um vídeo bem estruturado?
tem um livro que eu tô lendo, é obrigatória a leitura. Vocês precisam ler. Eu tô terminando, acredito que nesse voo de hoje eu já seja capaz de terminar. Eu já li, tipo, tô quase terminando ele, enfim. Ideias que Colam. Quem indicou esse livro aqui foi o Pedro Sobral, tá? As indicações dele são muito boas. E esse livro aqui, Ideias que Colam, parece que é um nome, vou te ensinar a ter ideias, mas isso aqui para YouTube, eu tava lendo, eu comecei a ler esse livro essa semana, eu falei, cara, daí eu tenho dois caminhos, ou só ensino o que eu aprendi aqui, tomo o crédito e as pessoas vão me achar incrível, ou eu posso fazer os dois, né? Falar que eu aprendi aqui, indicar para vocês lerem obrigatoriamente esse livro e também levar os créditos de passar adiante um pouco das coisas, né? Eu sei que até coloquei aqui, ó, thumbnail, tá vendo? Thumbnail, porque é absurdo, por exemplo, ele fala sobre o que é gerar curiosidade. E quando eu fui gravar a aula para vocês, teve uma aula sobre como ser interessante, né? E eu falei sobre essa questão da curiosidade e tudo mais. Quando eu estava escrevendo a aula, eu nunca vou esquecer. Eu tive uma dificuldade enorme de como é que eu ensino para as pessoas como gerar curiosidade no outro? E nesse livro tem tão bem explicado que basicamente ele fala assim, o que é a curiosidade? Primeiro, eu falei, caraca, o método BDA é perfeito, porque assim, o que ele fala? Quando para gerar curiosidade, você tem que mostrar para a pessoa que ela não sabe algo sobre determinado assunto. Porque nós, seres humanos, queremos preencher lacunas que faltam ali, perecem de conhecimento. A gente quer preencher essas lacunas. Isso aqui serve também para tudo. Reels Cara, esse livro aqui é obrigatório. Eu tô querendo lançar algum clubinho do livro, algum programa de assinatura, assim, para eu passar para frente as coisas que eu ando aprendendo nos livros que eu leio. Mas, enfim, qual que é o X da questão? A pessoa, por exemplo, se eu quero gerar curiosidade sobre a vida de alguém, se eu não conheço a pessoa, vamos supor, gente, babado da Letícia. Se você não conhece nada da Letícia, você vai ter algum nível de curiosidade ali para saber o babado. Só que se você conhece a Letícia, o teu nível de curiosidade vai ser muito maior. Por quê? Então, porque você já vai ter contato com o assunto, então você vai sentir que sabe algo daquele assunto. Quando o seu seguidor, quando o seu telespectador, enfim, a pessoa que vê seu vídeo, ele não sabe nada do assunto, ele não tem a curiosidade, porque ele já não tem lacuna nenhuma preenchida sobre aquele conhecimento. Mas se você é capaz de erguer uma curiosidade sobre um assunto que ele já tem algum nível de conhecimento, aí ele tem interesse naquilo. Então, só um exemplo trazendo para vocês, né? E eu percebo que um bom vídeo, uma boa estruturação de um vídeo que prenda a atenção da pessoa, o coração é justamente esse. Justamente esse. O seu vídeo ser sobre um assunto que a pessoa tem algum interesse, ela sabe alguma coisa, só que por meio da thumbnail, da sua comunicação, do título do vídeo, ela percebe que existe um conhecimento que você sabe sobre o assunto e ela ainda não sabe. E eu falei, caraca, isso tem tudo a ver com o método guia também que a gente ensina na execução digital. Gente, esse livro, cada coisa que eu ia lendo, eu falava, cara, tá aqui o método guia, isso aqui, meu Deus, perfeito e tal. Então, é demais, demais. Então, qual é o rolê da história? Antes de qualquer coisa, quando você fala alguma coisa, não adianta você falar bem, ser um mestre da oratória e da comunicação, se você não é capaz de mostrar para a pessoa que ela tem algo a aprender. Mas não pode ser num nível também que se algo a aprender seja de um assunto que ela domina zero. Então, caraca, isso também explica o quê? O fato de você vender para as pessoas e atrair pessoas e falar para as pessoas que já tem algum interesse no seu produto. Eu não sei quem aqui assistiu um módulo de vendas, por exemplo, né? Lá no módulo de vendas eu falo muito, pare de vender para quem não tem sequer mínimo interesse no seu conteúdo. E isso aqui casa completamente com as vendas, com a criação de conteúdo, com as lives, com os vídeos.
Se você fala para alguém que não tem interesse nenhum e você acha que ser um bom comunicador é criar o interesse dessa pessoa sobre esse assunto, você está errado. A pessoa tem que ter uma ancoragem, ela tem que ter uma mínima ideia sobre algum contexto geral daquele termo para se interessar no seu vídeo, para se interessar no seu Reels, para se interessar na sua live. Então, eu diria que esse é um pilar fundamental que até então, até semana passada, eu não tinha consciência dessa forma que eu estou passando para vocês agora. E eu falei, nossa, caiu que nem uma luva eu ler este livro antes da segunda Masterclass do YouTube, porque eu tenho que passar isso adiante. Então, antes de se preocupar com qualquer estrutura de roteiro, você tem que ter uma visão um pouco mais ampla, no sentido de o assunto que eu vou falar no vídeo, a pessoa tem que já ter algum interesse, algum conhecimento sobre aquilo, então o público o público que eu vou destinar esse vídeo, ele já tem que ter algum interesse base, porém, eu tenho que deixar muito claro na minha thumbnail, no meu título, que vai atrair o clique daquela pessoa, que existe algo que ela está perdendo por não saber. Existe algum assunto, existe alguma lacuna que não está sendo preenchida. Eu não sei se ficou muito abstrato isso que eu falei, porque não é um conhecimento que eu consolidei didaticamente na minha cabeça para passar para vocês ainda, mas eu falei, eu não posso passar por essa aula sem falar sobre isso, porque é daí que tudo parte. Até quando você está numa mesa e você vai falar de determinado assunto, você quer a atenção dos seus amigos, dos seus pais, do seu colega, dos seus colegas, precisa existir essa estrutura de que é um assunto que as pessoas sabem que existe. Lembra o método BDA, do básico, né? Só que tem o fator curiosidade. Ela sabe, mas não sabe tudo. Anotem isso. O meu seguidor, Ideias que Colam, o nome do livro, Mo. Os meus seguidores sabem desse tema, eles entendem mais ou menos esse tema, só que tem conhecimentos que faltam. Imagina que apareça uma matéria para você, né? A cidade de... O bairro Juvevê de Curitiba, sei lá, teve uma casa que pegou fogo. Ou melhor, um prédio do bairro Juvevê de Curitiba pegou fogo, que é o bairro que eu moro. Se você não mora em Curitiba, se você não mora no Juvevê, se você não tem nenhuma intimidade com o tema, que é Juvevê, que é esse lugar onde aconteceu o fato, você pode ter, legal, pegou fogo na casa, tipo, não legal, né? Mas enfim, interessante, curioso, pegou fogo num prédio, tá? Mas assim, se é o bairro da tua família, se é o bairro, assim, que da tua faculdade, da tua escola, que amigos moram, ou o bairro que você mora, teu nível de curiosidade vai ser muito maior. Porque você tem familiaridade com o assunto, você tem pontos de conexão com aquele assunto. Então, você tem um envolvimento maior com o tema, com o assunto. Deixa eu pensar em mais exemplos práticos. Se você é uma pessoa, por exemplo, você tem o tema fitness, né, no seu canal. Aí você vai fazer um vídeo sobre execução de exercício. Pensa que a maioria das pessoas que estão na academia, assim, você tem que mostrar para ela que, você está fazendo academia, beleza. Você sabe treinar? Não, você acha que sabe, porque você está errando em um ponto aqui que é fatal. Você tem que elevar. Então, este é como ter um tema para um vídeo, como escolher o assunto de um vídeo. E lembra que eu ensinei nas aulas anteriores, escuta empática, sobre como saber qual é o que sua audiência quer que você fale? É você ouvir. Quando você escuta o que a pessoa tem para dizer, ela vai soltar, ela vai dizer, ela vai expor quais são os temas que ainda ela perece de conhecimento, porque se ela faz uma pergunta, é porque ela não possui uma resposta. Então, olha como o método guia está também diretamente conectado com essa ideia da criação de conteúdo na internet, não só para o Instagram, mas para todas as redes sociais.
Como eu falei para vocês quando eu vendi o curso, eu falei, gente, é um modelo lógico. É um modelo que funciona demais para qualquer criação de conteúdo. E vocês estão vendo isso agora na prática. Tanto no Instagram quanto no YouTube funciona assim. Então, tema de vídeo. É assim que você vai escolher o tema. Você vai ver qual é o conhecimento que vai gerar essa curiosidade. Mas lembre-se que não adianta você falar de um assunto que a pessoa nunca nem ouviu. Então, também entra o método BDA daí. Mas tá, Luana, beleza, mas e a estruturação do vídeo em si? Eu vou abrir para vocês que, da mesma forma que eu ensino as aulas, é como eu gravo meus vídeos no YouTube. Eu não sigo nenhuma lógica diferente. Tanto que num dos últimos vídeos que eu gravei, eu falei, então, obrigada por ter visto a aula. Opa, não é aula, é vídeo para o YouTube. O que eu vou ensinar para vocês é minha forma de falar o que eu tenho para falar, tanto nos stories, quanto no curso, quanto no vídeo para o YouTube. Eu sigo a mesma lógica de construção de comunicação, tá? Então, eu, Luana, não uso algum roteiro programático pensando isso foi feito para funcionar no YouTube e isso foi feito para funcionar no Instagram, porque eu não acredito nisso, tá bom? Eu acredito que o bom conteúdo, se colocar, ele vai funcionar, gente. Se colocar ele na propaganda na Globo, a galera vai parar para ouvir. Eu cheguei a fazer uma sequência de stories, eu não sei quantas pessoas aqui viram. Lu, que é o método BDA. Bruna, isso significa que você não está vendo as aulas do conhecimento técnico. Lá nas aulas do conhecimento técnico, você vai ter acesso ao que é o método BDA. Tem uma aula só disso, tá? Mas, beleza, vamos voltar aqui para focar. Qual que é o princípio que eu parto? Tema central, beleza. Aí eu penso bem assim, tá. Olha as coisas que passam na minha cabeça quando eu vou gravar um vídeo, um story, uma sequência, vou fazer uma live. Eu pensei, qual é meu objetivo? Qual que é a conclusão óbvia que eu quero que o meu seguidor, que o meu inscrito, que o meu tanto faz, chegue? Então, todos os vídeos, eu estou falando no sentido de vídeos de conteúdo, não necessariamente de entretenimento, tá? Uma coisa, outra coisa, aqui a gente vai focar em vídeo de conteúdo. O que eu quero que a pessoa... Uma grande lição que eu quero que a pessoa saia da aula sabendo a respeito. Uma conclusão óbvia que a pessoa tem que tirar disso que eu estou falando. Por exemplo, no método BDA, é uma aula de uns 40, 30 minutos. E qual que é a conclusão óbvia? Eu quero que as pessoas entendam a importância de falar o básico de uma forma didática que a pessoa consiga aplicar. Ou seja, a pessoa construa uma boa comunicação para gerar prova social. É isso que eu preciso construir na cabeça de quem está vendo a minha aula. Então, todas as vezes que você for gravar algum vídeo, eu quero que você sete esses objetivos. Cara, qual é a mensagem principal? Lu, mas é um vídeo com 5 motivos para acordar cedo. Então, calma. Não pense que cada um dos motivos tem que gerar uma conclusão óbvia. O vídeo tem que gerar. E qual a conclusão óbvia? Você necessita acordar cedo. Então, a pessoa vai sair do meu vídeo tendo a plena certeza de que acordar cedo é a melhor opção que ela tem. Então, partam dessa ideia. O que eu quero, porque senão as chances de você se embananar, de você ser prolixo, são gigantes. E é aqui que entra a minha segunda grande dica para você construir uma aula, um roteiro. Eu já falei isso para vocês, eu já ensinei em uma das aulas do ED, que eu aprendi num livro, eu não lembro qual livro, e não lembro de... Porque nesse livro tinha essa citação. Eu não lembro de quem era a citação e em qual livro estava, mas é basicamente assim. Quando uma arma aparece... Um bom escritor não põe uma arma que não vai ser disparada. Então, um bom escritor num livro, ele só coloca uma arma se ela vai ser disparada. Ou seja, isso significa que todas as ideias, todos os temas, todos os assuntos que você levanta num vídeo seu,
todo exemplo, toda palavra, ele tem que cumprir alguma função. Por exemplo, nessa aula de YouTube, não faria sentido, do nada, eu chegar e falar para vocês, é que eu mudei a capa, né? Porque a minha capa, eu tirei uma foto. Tá, mas eu vou falar sobre capa do YouTube? Não. Vou falar sobre foto? Não. Então, não preciso falar disso. É assim que você deixa de ser prolixo. Quando você começa a olhar qual que é a função desse tópico nesse vídeo. Qual que é a função deste exemplo neste vídeo? A partir do momento que eu trago o exemplo de advogada, em algum vídeo meu, em alguma aula minha, é porque eu quero que os prestadores de serviço se identifiquem e tirem da abstração que eu falei. Se eu trago o exemplo da Studies, é porque eu quero que as pessoas que vendam um produto físico saiam do abstrato e partam para uma ideia mais concreta. Então, existem um motivo de existir o que eu faço. Mas isso é com um treino que vocês vão pegar. Mas é fundamental que toda bola que você levante no seu vídeo, você saque. Toda caixa que você abra, você feche. Jamais começa a criar explicações ou abrir temas que você não vai trazer conclusões. E isso torna algo prolixo, algo confuso. Então, você precisa ter um objetivo de explicação. É por isso que você vai olhar para o teu vídeo e vai pensar, mas qual é a explicação desse vídeo? Por que serve isso? Qual é a utilidade prática deste vídeo que eu estou gravando para o YouTube? E por que isso é tão importante? Quando você sai de um conteúdo mecânico, de um conteúdo passivo, você começa a criar um conteúdo mais ativo. E você para de gravar vídeo ou gravar stories só para cumprir tabela. Você começa a fazer algo mais intencional quando você se questiona, tá, mas para que eu estou fazendo isso? Qual a utilidade prática? Qual que é a conclusão óbvia que meu seguidor vai chegar com isso aqui? Então, beleza. Sempre quando eu vou parar para pensar, gravar um vídeo, eu penso qual é a mensagem principal, qual é o aprendizado principal. A partir deste aprendizado principal, tema principal do meu vídeo, por exemplo, o vídeo de foco que eu fiz, né? Qual que era a minha ideia? Que a pessoa compreendesse que se ela não foca, ela não consegue ter um bom desempenho em nada, porque o foco traz um desempenho maior e ela vai ter mais resultados se ela focar. Essa era a mensagem principal do meu vídeo. Aí, como eu faço para preencher o vídeo, né? O coisa que vem, que de fato, a carne do vídeo, o negócio do meio do vídeo. É eu pensando, tá? Primeira coisa que eu penso, e por que isso não é óbvio para as pessoas? O que impede deste conhecimento ser algo natural, que todo mundo sabe que existe? O que eu preciso falar para a pessoa? Quais são os pontos que eu preciso percorrer para a pessoa entender o que eu estou falando? Ou seja, o que pode ser o empecilho dela compreender isso? No meu vídeo de foco mesmo, eu falo o quê? Que as pessoas tendem a achar que foco é você, sei lá, tá distraído com o celular. Porque eu sei que quem assistiu meu vídeo talvez já esteja com isso na cabeça. Tá aqui é importante você conhecer o seu público. Isso foi um dos vídeos que viralizou recentemente. Quando você conhece o seu público, você sabe quais são os problemas, as dúvidas que surgem no meio do caminho. A Masterclass 10K que eu gravei agora, por exemplo, né? Que vai passar no YouTube, essa Masterclass 10K. Eu falei sobre atrair os primeiros 10 mil seguidores, tá? Qual que é a conclusão óbvia da Masterclass? São 3 aulas, cada aula tem uma conclusão óbvia. A primeira aula é isso, que eu já ensino para vocês no ED. Você precisa ter foco para quem você fala, porque eu sei que é uma dificuldade, eu sei que os meus seguidores, eles não conseguem atrair uma audiência, porque sequer eles sabem quem eles querem atrair. Então, o vídeo, como que existe um bom vídeo? É um toma lá da cá das dificuldades e das
e das soluções dessas dificuldades. É a tal da trajetória. Por isso que eu falo que o método guia é perfeito. Eu sei que a pessoa que está buscando seus primeiros 10 mil seguidores, ela está mais preocupada em o título que vai fazer o vídeo viralizar do que o tema do vídeo, o jeito que ela fala o vídeo. Eu sei que a atenção dela está no lugar errado. Então, isso é um tópico que eu falo sobre na aula. Luana, mas esse falar sobre é eu contando a minha experiência, dando exemplos, levantando a questão. Então, eu falo da época que eu queria falar de tudo para todo mundo, sobre como eu não tinha resultado. É eu explicando de fato para a pessoa ali o que aconteceu, como eu passei por aquilo. E daí que vem os exemplos. Porque quando você conta uma história, você dá um exemplo, você está fazendo a pessoa imaginar e lembrar do que ela passou e falar, realmente é isso que acontece. Quando eu falo bem assim, por exemplo, gente, eu lembro que eu chorava quando eu pensava que estão compartilhando meus vídeos no WhatsApp, estão rindo de mim. Quando eu falo isso, a pessoa, realmente já aconteceu comigo. Elas estão rindo de mim. Então, eu trago um tema principal que eu falei para vocês. Eu elenco qual que é meu maior objetivo, as conclusões óbvias que eu quero que a pessoa que esteja assistindo o vídeo assista. Aí eu penso, por que ela não chegou nessa conclusão óbvia? E como que eu sei? Porque ou eu lembro da minha história, né? Porque antes, Luana, o que me impedia de ter essa compreensão de foco que eu tenho hoje em dia? Eu lembro disso, realmente para mim era difícil por causa disso, por causa daquilo. Aí eu seto esses pontos e percorro sobre eles. E no início do vídeo, eu sempre gosto de mostrar para a pessoa a importância dela prestar atenção naquele vídeo. Então é como se eu quisesse convencer a pessoa de que, cara, você precisa saber disso. Eu vou falar de foco. E você precisa saber sobre foco, porque não saber sobre foco está te impedindo de alcançar resultados. Então, eu dou um motivo no começo do vídeo para a pessoa assistir o vídeo. Eu não chego já falando sobre. É como se, oi, tudo bom? Meu nome é Luana Carolina, esse aqui é meu canal. E há muito tempo na minha vida, eu deixei de ter resultados porque eu não sabia focar. Quando eu falo essa frase, eu deixei de ter resultados porque eu não sabia focar, eu tô falando o quê? Que depois que comecei a focar, eu comecei a ter resultado. Então, você precisa compreender mais o foco para ter mais resultado. Eu tô dando um motivo para ela ver o vídeo. Aí, depois que eu dei um motivo, eu trago o vídeo. E no final do vídeo, o que eu faço normalmente da aula, do vídeo? Eu dou uma resumida falando, olha, agora você entendeu isto e vai poder fazer isso. Então, eu relembro ela da importância. Eu agora falo, olha, agora você entende o que acontece e você é capaz de aplicar. Eu já falei também para vocês no próprio Execução Digital sobre autoestima. Sobre você não só falar para os seus seguidores, mas você gerar neles esse sentimento de agora eu consigo. E se no seu vídeo do YouTube você é capaz nisso de agora eu consigo, você trouxe uma boa explicação e no final do vídeo ele pensa, realmente não é tão difícil igual eu imaginei. Quando você tira a nuvem da frente dele, você tem que lembrar que você fez isso. E lembrar que agora ele pode seguir com os próprios pés. Essa é uma estrutura geral minha. Eu trago a introdução, eu mostro a importância de entender, eu percorro sobre os pontos que estão impedindo a minha audiência de chegar nessa conclusão óbvia, eu trago exemplos mostrando como isso aconteceu na minha vida, ou como isso aconteceu na vida do meu cliente. E para finalizar, eu mostro, viu? Agora você é capaz disso, porque você entendeu isso, aquilo. Todos os meus vídeos para o YouTube, todas as minhas aulas são construídas dessa maneira. A comunicação em si, o jogo de palavras, de onde ele vem? Primeiro, as palavras que usa.
vem do meu repertório de vida. Tudo que eu falo para vocês, existe, toda palavra, frase que sai da minha boca, tem referência nos livros que eu leio, nas pessoas que eu converso no dia a dia, nos filmes que eu assisto, nas músicas que eu escuto, nas palestras que eu escuto. Então vem tudo daí. Tá vendo que você fazer um bom vídeo não é só aplicar alguma estratégia. Você tem que mudar a tua vida. Porque se você até então fala, Luana, eu sinto que meu vocabulário é muito pobre, eu não tenho uma... Eu queria ter, saber trazer o humor com essas piadas no meio. De onde vem isso? Porque talvez eu assista alguém que faça isso muito, há muitos anos. Não uma, duas, mais pessoas. Então, conforme eu vou vivendo, eu vou adquirindo experiências e eu vou colocando para dentro da minha cabeça como uma esponjinha frases, palavras, jargões. Então, você precisa ler pessoas que você admira, você precisa escutar pessoas que você admira, você precisa conviver com pessoas que você admira. Se você só tem amigos que falam, e aí, maninho, de boa, qual é? Você vai estar falando assim. É batata, isso vai acontecer. Se você me escutar falando sempre, você vai começar a falar, azedou o caqui, é batata, para pensar. Porque a gente só vomita aquilo que a gente tem dentro da gente. Tá vendo que eu não consigo falar uma palavra que eu não sei que existe? Eu só consigo falar a palavra que eu sei que existe. Eu só consigo imaginar a cor que um dia eu vi. Se a pessoa nunca viu o azul na vida dela, não sabe imaginar o azul. Se você não escuta bons oradores, você não sabe falar do jeito que eles falam. Às vezes as pessoas acham que oratória é só essa questão de articular bem as palavras, mas oratória não se resume a isso. Oratória é muito mais. O que você consome é muito mais uma passividade do que uma atividade. Ai, que gracinha! Os bebês americanos, desde pequenininho, sabem falar inglês. Pô, tá vendo que é como um computador. Ele só mostra na tela. Por exemplo, eu só consigo ver os vídeos na câmera que eu gravei. Eu não consigo ter acesso a uma foto minha que não tirei. Eu preciso tirar a foto para ver a foto. Eu preciso gravar o vídeo para ter o vídeo. Eu preciso ler a palavra para saber que ela existe. Se eu vivo falando a partir de um pressuposto, eu adoro essa frase, por algum motivo ela sempre está na minha cabeça, porque eu escutei alguém falando isso. Porque eu sei que a palavra pressuposto existe. Não só sei que ela existe, como entendo o contexto da palavra pressuposto. Se as maneiras de usar essa palavra. Se eu gesticulo do jeito que eu gesticulo, é porque eu convivo com pessoas que fazem isso. Porque senão seria difícil sair fazendo isso por vontade própria. Porque um filho fala do jeito que o pai fala, usa o mesmo, sabe, é a mesma linguagem, é a mesma entonação de voz. Porque ele está acostumado com aquilo e ele vai replicar o que ele está acostumado. Se o bebê nasce na China e fala chinês e não fala português, é porque ele nunca ouviu a palavra banana. Ele nunca viu uma caneta e sempre quando ele via essa caneta, falavam caneta. Caneta, 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 caneta. Ah, caneta, pega a caneta, abre a caneta, fecha a caneta, deixa a caneta, levanta a caneta. Daí uma hora o bichinho entendeu. Ah, isso é caneta. Porra, claro, ele estava vendo o tempo todo a caneta. Toda vez que ele via a caneta, ele ouvia a palavra caneta. E por que para ele é tão óbvio que caneta é caneta? Porque toda vez, ó, caneta, 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 caneta. Porra, para ele é óbvio que aquilo é uma caneta, porque aquilo entrou muito na cabeça dele, tanto a imagem quanto o som. Porque uma palavra não existe, gente. A palavra é um som, é tipo your. Se eu falar your, se eu criar uma palavra aqui, vamos criar uma palavra. Isso aqui agora vai ser trutrine. E toda vez que eu mostrar isso, eu falar tutrine, ó, tutrine, usa um tutrine, me dá um tutrine. Você vai ver um e falar, tutrine. Porra, de onde surgiu aquilo? Aquilo entrou na tua cabeça para poder sair. Tá entendendo?
Então, eu vejo que as pessoas, elas subestimam o que entra na cabeça delas e elas superestimam o que elas querem que saia da cabeça delas. Eu não sei falar inglês. Mas quanto de inglês você está deixando entrar na tua cabeça para sair? Eu não sei falar bem. Mas quantas pessoas que falam bem você escuta no dia a dia para conseguir repetir o que elas fazem? Eu não sei dar bons exemplos. Mas quantos exemplos você lê e você escuta? Eu vou mostrar para vocês, porque não adianta eu falar. Eu tenho que mostrar. Eu vou achar aqui onde está. Eu achei um negócio muito bom aqui. Aqui, ó. Eu até anotei que o autor, ele fez o que ele ensina a fazer. Eu vou achar. Vou mostrar, senão vocês não acreditam. A aula da Masterclass, eu comecei assim, ó. Comecei essa aula da Masterclass a ficar falando o seguinte. Assim, um bom advogado não é aquele que vai ao tribunal com 5 bons argumentos. O bom advogado é aquele que vai ao tribunal com um bom argumento. Aí o povo vê eu falando assim e fala: caralho, você nasceu com dom, você tem talento, como você é boa! Nossa, dom de Jesus! Grifado? Vou ler. Como encontrar a parte essencial de nossas ideias? Um advogado de defesa bem-sucedido diz: se você discutir sobre 10 pontos, mesmo que todos sejam bons pontos, quando eles se tornarem ao tribunal, já terão esquecidos. Porra, esse exemplo do advogado não surge, eu não tirei ele do... Não, eu li. Menino, bom isso aqui, né? Vou usar. Sempre quando eu precisar falar de foco, eu vou usar esse exemplo. E daí, a gente, qual que é a boniteza? Quanto mais a gente lê, mais a gente consegue moldar, lapidar isso aqui. Então, essa ideia do advogado de defesa, eu posso usar outra. Por exemplo, deixa eu ver. Um bom médico não é aquele que receita 5 remédios. É aquele que receita um bom remédio. Não tirei de nenhum livro. Porra, como não? É isso que é repertório. Daí a gente passa a vida inteira na escola e o povo ensinando pra gente: não, porque você tem que ter repertório, porque saber da guerra, para usar a guerra na sua redação. Cacete, não é isso. É porque aquilo que sai de mim só sai porque um dia entrou. Eu sei falar de investimentos? Não, por quê? Aquilo nunca foi para dentro de mim. Eu quero que vocês imaginem que cada palavra que sai da boca de vocês... Eu quero que vocês imaginem a seguinte cena. Fecha o olho. Todo mundo fecha o olho aqui. Vamos lá, gente. Todo mundo fecha o olho. Isso aqui vai mudar a vida de vocês. Banana. Eu quero que você imagine a banana entrando pelo seu ouvido. Ela entrou no seu ouvido, ela subiu pro seu cérebro, assim, ó. Agora você tem uma banana. Imagina o desenho de uma banana no meio do seu cérebro. Aí agora, eu quero que você pense que quando você for falar, eu quero que você fale a palavra banana. Você fala banana. Quero que você imagine a banana deslizando do cérebro e saindo pela sua boca. Por que eu fiz esse exemplo, tá? Todas as palavras que vão sair da sua boca funcionam assim. Se eu falar a palavra caneta, eu quero que você feche o olho, imagina a caneta entrando pelo seu ouvido. Aí ela subiu e ficou no seu cérebro. E quando você for falar a palavra caneta, ela vai sair do seu cérebro e deslizar pela sua boca para fora. Por que eu fiz isso? Para você compreender de uma vez por todas que você só fala aquilo que um dia entrou pelo teu ouvido. Para fazer um bom vídeo, uma boa aula, você precisa que boas coisas entrem aqui dentro.
E por que eu dei esse exemplo da banana, que você nunca mais vai esquecer? Eu li nesse livro, não esse exemplo, mas eu li sobre a importância de você fazer a pessoa imaginar coisas esquisitas para ficar na memória dela. Se bem que eu já usava isso na época de vestibular, essa estratégia. Só que ele diz que, por exemplo, as ideias que colam, né? Por exemplo, viralizou nos Estados Unidos uma vez, foi horrível isso que aconteceu. Teve uma febre da galera achar que estragou até o Halloween, porque falaram que tinham pessoas maldosas colocando gilete dentro das maçãs que davam para as crianças comer. E daí o povo ficou, isso ali espalhou, os pais não, isso aconteceu de verdade, os pais não deixaram os filhos irem pedir doce ou travessura, porque tinha gente colocando gilete dentro das maçãs. Por que isso é um negócio que viraliza tanto, né? Imagina se a pessoa tivesse falado assim, olha, estão colocando, sei lá, o nome de um composto químico nos doces, cuidado com as suas crianças. Talvez os pais não ficariam tão preocupados, porque eles não conseguem ver aquilo acontecendo. Só que quando você fala gilete numa maçã e uma criança mordendo, você já imagina toda a cena desastrosa. E aquilo fica na tua cabeça. E isso que é uma ideia que cola, quando você fala algo abstrato que fica na cabeça do indivíduo. Então esse negócio da banana, e tem até um pouco de eroticidade, não sei se você falava um negócio erótico da banana entrando, saindo, enfim, você nunca mais vai esquecer. E quando você pensar, eu tô sem ideia, eu tô sem criatividade, você vai lembrar da banana, tem pouca banana entrando no meu ouvido. É aqui que eu quero que vocês entrem. Nossa, Luana, eu queria dar uma aula com esse exemplo que você deu. Por que eu sou capaz de fazer isso? Porque todos os livros lá atrás, e mais um pouco, eu leio e eles vão me dando ideias. E qual que é o negócio? Eu tenho a caneta verde, ou melhor, eu tenho o amarelo e eu tenho o azul. Isso é a ideia que eu peguei num livro, isso é a ideia que eu peguei numa palestra, tá? Isso aqui é a ideia de um livro e a ideia de uma palestra. Fechou? Fechou. Tenho duas ideias. O que é a pessoa muito boa, que vocês costumam olhar e falar, o cara é foda, é um bom comunicador, meu Deus, ele é incrível, ele é sensacional. O que é? Existem as pessoas que vão chegar e vão falar, nossa, a ideia azul é incrível, e vão falar sobre a ideia azul de um jeito extraordinário. Isso é a pessoa boa no que faz. Aí a pessoa vai chegar e vai falar da ideia amarela. A ideia amarela é sensacional, e ela fala de um jeito bonito, didático, vocês acham isso incrível. Aí ela vai falar das duas ideias. Gente, dá para você usar a ideia azul pensando na amarela. Daí ela fala das duas ideias. Isso é uma pessoa boa, bem articulada, que tem um repertório. Sabe o que é essas pessoas que são fodas num nível assustador, que vocês acham que são gênios? O que eles fazem? Ao invés de pegar e falar só da ideia azul, ou só da ideia amarela, ou só como a ideia azul e amarela fazem sentido, ele mistura as duas. Então, ele mistura as duas. Aqui. Ele mistura as duas e ele cria uma ideia verde. Essa ideia verde nasceu do nada? Esse conhecimento verde nasceu do nada? Não. Ele só existe porque um dia ele deixou uma caneta azul e uma caneta amarela entrar. Só que o que é o tal da inteligência que vocês tanto falam, tanto querem? É quando você mistura e fala de algo novo. Quem vê você falando daí sobre a ideia verde, não faz referência à ideia amarela e à ideia azul. O povo acha que você tirou do zero aquilo e você é um gênio. Mas quando você é capaz de misturar coisas que você ouviu e chegar a uma ideia nova ou uma explicação nova sobre algo, é isso aqui que as pessoas acham incrível num vídeo, numa aula, numa explicação. Não sei se vocês conseguiram entender. Eu literalmente tentei desenhar para vocês entenderem isso que eu falei. Mas onde eu quero chegar é que assim, existe a pessoa que ela jamais... Tá assim, tem em cima da mesa a cor azul e a amarela. Precisa de estudo e prática para ela pegar. Só que a pessoa tem preguiça. E ela não pega, ela só fica lá com a preta, que é a fácil. E dela só consegue falar da coisa preta. Mas agora,
A pessoa vai lá e se esforça e pega amarela. Fala da amarela, fala bem, fala muito. Ah, esse cara sabe desse assunto. Aí, beleza, a gente gosta do cara que sabe sobre um assunto. Aí tem um cara que ele pega as duas canetas. Ele sabe de dois assuntos. Ele sabe de dois assuntos. Aí ele mistura, aí ele fala dos dois assuntos separadamente. Pô, o cara é inteligente, sabe de muitas coisas. Aí quando esse cara mistura esses dois assuntos que ele pegou e surge um assunto verde e ele fala daquele assunto verde, todo mundo acha que ele é um gênio. Então, é o que eu faço com vocês em todas as aulas. Quando eu falo, que aquela minha frase, né? Por exemplo, bom você se torna. Você nunca, sei lá, eu acho, né, que desse jeito que eu falo, dificilmente você vai achar especificamente em algum lugar essa frase. Só que o que você vai achar? Milhares de frases que junta, eu cheguei nessa ideia. Tipo um bolo mesmo. Como eu tenho vários ingredientes, misturo tudo e forma um negócio só, mais gostoso, melhor do que os ingredientes soltos. Isso é uma boa explicação sobre o assunto. Não sei se ficou claro, é difícil de falar essas coisas. Eu lembro que eu comecei a aula hoje, eu falei, putz, não, eu não vou partir para essa abstração complicada que eu estava planejando, trazer um modelinho mais pronto de comunicação, enfim. Só que eu acho que seria difícil vocês compreenderem. Na verdade, assim, vocês iam entender. Se eu falasse assim, olha, gente, vocês vão atrás de fontes de inspiração, livros, filmes. Aí você pega uma ideia do seu nicho, faz um vídeo. Tá, isso é mais fácil de eu explicar e de vocês entenderem até. Só que eu preciso que vocês pagaram pela execução digital para ter acesso a tudo aquilo que foi determinante para o meu sucesso. O meu sucesso e ser capaz de fazer isso foi determinante para o meu sucesso. Conseguir juntar ideias. E é por isso que você precisa estudar, ser inteligente, ir atrás de como aprender mais. Porque senão você só vai ser um papagaio e ficar replicando as coisas. Ninguém vai te achar autêntico, ninguém vai te achar um gênio, referência. O que são as pessoas que são referências no meio delas? São quem consegue fazer esse malabarismo de informações. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar, que talvez vocês tinham outra ideia de falar de roteiro de vídeo. Mas quando eu dou os meus exemplos nos meus vídeos acabam tendo muito destaque por causa disso. Do jeito de falar as coisas. Esse meu jeito nasceu da minha capacidade disso, de ir atrás das ideias, de me esforçar para misturar elas e chegar a uma nova boa explicação sobre algum assunto. A Yasmin falou, nossa, eu fiz ontem na faculdade, foi exatamente assim, juntei um pedaço de uma matéria com um pedaço de outra e fiz uma analogia juntando as duas. E não foi nada genial, mas eu só consegui fazer essa analogia porque tinha estudado as outras duas matérias. É aqui que eu chego. Vocês precisam... Sabe quando a gente vê algo muito criativo, a gente pensa, putz, como que um cara consegue? É isso. É assim que as pessoas têm boas ideias, que as pessoas são geniais. Só que, é claro, tem as pessoas que têm um dom natural que é assustador. Só que se você, assim como eu, é uma média e quer ter um resultado acima da média, você se esforça e se empenha em conseguir isso aqui. E por isso que os vídeos do Execução Digital, as aulas do ED, o povo fala, nossa, eu nunca vi isso em nenhum outro curso. Porque talvez o outro cara esteja explicando a mesma coisa que eu, que ele leu nesse livro aqui. Talvez ele esteja explicando a mesma coisa. Só que ele só tá de duas uma. Ele ou tá falando, olha só, isso aqui é amarelo, isso aqui é amarelo. Ele pode estar falando, isso aqui é amarelo, porque amarelo é uma cor bonita, você merece usar o amarelo. Que ele pode estar falando o amarelo e o azul, o amarelo e o azul, nosso cara é bom. Só que o que eu faço? Eu misturo as cores. Colorful, gratiluz, colorida. A Ana mandou, é meu desafio, faço o marketing operacional de médicos, ajudar eles a transformar o conteúdo técnico em algo acessível e atrativo. Sim, por que um médico tem dificuldade? Porque o médico vive na bolha média. Ele não sabe pegar e fazer uma analogia com um assunto de marketing,
ou com um assunto de moda, ou porque ele convive só naquilo e aquilo e aquilo. Ele não tem ele tem conhecimento, mas ele não tem outras referências que ele pode usar. Eu li uma frase muito boa de um livro do Demônios de Dostoiévski, que fala assim: para fazer uma sopa de lebre, você precisa ir atrás de uma lebre. É meio pesada a frase, mas é que vocês vão entender onde eu quero chegar. Vou explicar. Para fazer uma sopa de lebre, você precisa de uma lebre. Você precisa caçar uma lebre, senão não tem sopa de lebre. A sopa de lebre só existe porque você vai atrás da lebre para fazer a sopa de lebre. Você quer acreditar em Deus? As pessoas querem acreditar em Deus. Então elas precisam de um Deus. É meio pesado, que nem eu falei para vocês. Não, eu não quero que vocês se atentem ao conteúdo dessa frase em si, mas o exemplo. Aí eu li o negócio da lebre. Porra, vocês vão ver. Eu vou fazer um Reels disso, vai viralizar. O povo vai achar que eu sou um gênio. Estou ensinando para vocês fazerem o mesmo. Eu vi esse exemplo da lebre. Ó, para você fazer uma sopa de lebre, você precisa de lebre. Então, o que isso quer dizer no fundo? Qual que é a essência dessa mensagem? Para fazer... Como eu posso explicar para vocês? Para fazer alguma coisa, eu preciso da outra coisa. É basicamente o que eu estou falando para vocês. Se eu quero discutir com meu namorado, eu preciso achar um problema. Então eu crio o problema, vou atrás do problema, porque eu quero discutir. Para discutir, precisa do problema. Isso eu não vou conseguir tirar da abstração, que é algo novo que eu preciso lapidar ainda. Mas eu vou usar esse exemplo da sopa de lebre em algum lugar. Todo mundo vai achar fenomenal. E qual é a minha diferença e dos outros? Que eu peguei isso de um livro de Dostoiévski. Entendeu? E o povo não está lendo. Aí ninguém vai ter essa ideia que eu tive, porque ninguém leu e ninguém prestou atenção talvez nessa frase. Por isso que eu falo que a criatividade é algo fazível. No meu último vídeo, né, eu falei a palavra fazível, das pessoas é factível, não sei o quê. Não, mas por que eu falei a palavra fazível? Porque fica na cabeça da pessoa. A Luana, não é o certo, mas fica estranho, é um negócio fazível, incomoda. Então eu vou falar mais vezes, gente, é fazível. Bom você se torna. Se é fazível, vai lá e faz. Ó, outro negócio que eu poderia falar que é, nossa, o tipo de coisa que cola na cabeça das pessoas. Quer ver? Eu vou fazer uma sequência de histórias e vou falar, gente, se é fazível, vai lá e faz. Luana, é factível. Não, mas se falar factível não tem essa mesma função didática no negócio. É fazível, fazível. Ah, eu tenho que lavar a louça. É fazível? Pô, sim, eu sei. Dá para fazer, é fazível. Então vai lá e faz. Mas eu falo isso no meu Instagram, as pessoas acham muito bom. Mas é que isso veio de algum lugar. É uma banana que entrou pelo meu ouvido em algum momento da minha vida. Às vezes eu nem lembro de onde veio. Às vezes eu estou dando aula para vocês e me surgem uns exemplos, me surgem umas ideias. Eu não sei muito bem de onde veio, mas uma hora veio e ficou lá a banana quietinha. Eu até esqueci que aquela banana existia. Eu vou lá e falo, putz, muito bom. Muito bom isso aqui. Porque dá para usar, que nem os stories que eu fiz ontem, cara, explodiram. Que eu falei o quê? Olha só, eu vou fazer um vídeo no YouTube. Eu preciso fazer esse vídeo em algum momento, tá? É o tipo de vídeo que vai explodir. Vou falar bem assim, ó. O título do vídeo vai ser: Eu não acredito em viradas de chaves, vírgula. Mas isso mudou a minha vida. 3 pontinhos. Aí a thumbnail, eu fiz um negocinho. Aí eu vou escrever... Pronto, pode ser só isso. Aí o que eu vou falar no vídeo? Vou falar sobre o story de ontem, que foi uma ideia que eu tive. Não é ideia, foi um insight, foi um toque de ver, sei lá. Que é o quê? A procrastinação paralisante é quando você não se sente merecedor dos resultados daquela ação. Opa, eu sei que eu preciso gravar stories. Por que você não grava? Eu não sei explicar. Eu sei gravar, eu sei falar, mas por que você não grava todo dia? Por que você não é constante? Ah, não sei explicar. Então agora você sabe. É porque talvez você ache que você não merece os resultados de gravar story todos os dias.
Bicho, vai ser matador esse vídeo. Aí o povo vai achar que sou inteligente, mas, sei lá, tinha algum morango, alguma banana, algum abacaxi no meu cérebro de um dia, de alguma vez que eu ouvi, e ontem acabou saindo pela minha boca. Então, acontecem essas coisas, e você tem que tirar proveito dessas coisas. Sim, aquela sequência de stories não era nada de marketing, era eu, Luana. Ontem foi um dia difícil para mim mesmo, vocês não têm noção. Eu quase falei pro Rafael, amor, eu acho que a página de vendas não precisa ter vídeo. Eu sei gravar vídeo, sei. Aí foi, ó, isso de você se achar merecedor do resultado daquela ação é uma nova maneira de você encarar a procrastinação. Por quê? Porque todas as vezes agora que eu pensar em furar dieta, o que eu vou pensar? Vou pensar, não, eu mereço sim um corpo sarado. Por que eu tô me impedindo se eu mereço? É uma nova forma de ver a situação. E eu não tô criando a roda. Eu só misturei algumas cores, que eu nem sei quais cores foram, que eu cheguei nessa nova cor. E isso é o tipo de ideia que cola, é o tipo de ideia boa. Caraca, é um novo modus operandi de lidar com as situações e com a vida. Mas não é que não existia, existe, provavelmente algumas pessoas falam exatamente isso. Só que é o jeito de falar que talvez foi algo, isso que é muito bom, preciso falar mais sobre isso. Talvez é o jeito de falar daquilo. Inclusive, acabando essa aula, eu vou gravar um vídeo sobre isso. Senão eu vou deixar para depois e vou procrastinar. Pro YouTube, desse negócio. Uma nova forma de ver a procrastinação. Isso vai mudar a sua vida. Tá vendo como a gente vai se treinando? Quando eu vou gravar algum vídeo pro YouTube, eu já começo a pensar em maneiras de fazer uma thumbnail atrativa, um título. E ó, acabei de ter outra, ó. Essa nova forma de ver a procrastinação vai mudar a sua vida. 3 pontinhos. Tá vendo que é o tipo de coisa que funciona? Quando a gente treina, começa a ficar mais natural, sabe? Pensa alguém que trabalha com música, os batuques começam a ficar mais natural. Porque eu estou me impedindo se eu mereço. Viu? É o tipo de coisa que cola, que funciona. Eu não tirei do zero. Em algum momento da minha vida, eu tive acesso a informações, a situações que ficaram lá na minha cabeça, que ontem, por algum motivo, brotou. Sabe? É como se estivesse fermentando ali na minha cabeça o tempo todo. E ontem foi o dia que implodiu. Vou roubar a sua ideia para falar sobre desenhos nunca terminados, mas pode roubar. Por que você não termina os desenhos que começa? Que isso é uma explicação profunda, na verdade, né? Uma explicação profunda. Só vou beber água, gente, minha garganta dói um pouquinho aqui. E eu acho que a gente parou essa... Eu acho que foi o suficiente, daí eu vou falar só sobre cenário, enfim. O que é um bom cenário? Edição, que realmente importa na edição. Uhum. Não, vocês podem começar a postar no YouTube sim já, gente. Ó, já tô pensando em adaptar o tema para falar, viu? Isso que eu acabei de falar foi uma banana que entrou na cabeça de vocês. E agora, o momento que essa banana vai sair pela boca de vocês, aí é com vocês. Sacou? Eu achava que a aula começava às 10. Às 9. Hoje eu tenho que viajar. Tô toda atrasada aqui. Tanto que só vou dar uma palhinha sobre cenário. É porque eu, de fato, acredito que existam conteúdos melhor do que eu posso oferecer sobre isso. Mas, enfim. O café até gelou. A Larissa falou um negócio aqui, ó. Antes da aula, já estava configurando... Oh, caramba. Antes da aula... Ai, eu acho que talvez a Di clicou junto comigo. Antes da aula, já estava configurando microfone e câmera para nem isso ter chance de me impedir. Eu quero que vocês assistam o Execução Máxima. A gente upou as pílulas diárias. As lives lá, as pílulas, sei lá. Aquelas lives são fodas. Eu tô querendo subir todas elas pro YouTube. E tem uma que eu falo sobre hábito, que o problema do hábito,
A live sobre hábito tá melhor do que a aula sobre hábito do Execução Máxima, tá?